Nossa, Carmen, quantos documentos que você comentou aqui pra gente. E eu queria aproveitar e perguntar se tem mais documentos que a gente tem que se atentar, né, no momento de alinhar, de fazer todos os alinhamentos com os empregados. Com certeza, porque nós temos também os documentos que vão ser terceirizados. Por exemplo, esse empregado que entrou, é muito importante que ele faça o exame médico. É muito importante você saber se ele já não trazia uma doença ocupacional para a tua empresa, para que depois ele não diga que foi lá na tua empresa que ele conquistou essa doença. É muito importante que seja feito periódico. E você sabe que tem muito dono de empresa que diz que o médico só olha para o empregado e não faz exame nenhum? É por causa que esse dono de empresa não elaborou, eu vou falar agora, uma sopa de letrinhas, tá? O PCMSO e o PGR. Meu Deus, o que é isso? Justamente onde o técnico de segurança e o médico de trabalho, verificando todas as atividades que ele vai fazer na tua empresa, ele já vai saber quais são os riscos da atividade. De repente, essa pessoa vai trabalhar com pintura, é importante que nesse exame médico seja avaliado o pulmão da pessoa. De repente, se a pessoa vai ser motorista, talvez eu precise fazer um toxicológico. Então, eles vão avaliar exatamente quais são os exames que essa pessoa precisa fazer, a frequência que ele tem que fazer o exame periódico. Estes documentos, eles protegem a tua empresa numa reclamação trabalhista. Por quê? Muitas vezes o empregado diz: não, porque essa doença eu adquiri lá na empresa. Na verdade, todo esse conjunto de documentos é que vão te proteger. Eu tenho uma aluna, a Suzy, ela tem uma confecção. E ela teve um caso em que a empregada dela, ela trabalhava fazendo corte dos tecidos na mesa. Mas ela resolveu entrar na justiça e reclamar que ela tinha um problema com o ombro de tanto carregar peso, porque ela tinha que baixar, né, aqueles tecidos muito grandes, aqueles rolos pesados, tal, colocar na mesa, fazer o corte. Na verdade, ela reclamou de um monte de coisas. Ela reclamou até que não tinha água gelada na empresa. Todos os documentos que a Suzy tinha fez com que ela ganhasse na justiça e ainda fosse elogiada pela juíza, que a juíza disse que bom seria que houvessem mais empresários como ela. Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância também. Por quê? Porque ela tinha o PCMSO da função, que dizia exatamente quais é o risco que essa pessoa corria. E essa pessoa, ela fazia o corte, não tem nada a ver com o ombro, que é o que ela estava reclamando. Carmen, mas e se, né? E se ela tinha os outros documentos? Ela tinha uma descrição de atividades feita pelo rapaz que descia os rolos. E a descrição era exatamente de acordo com a minha metodologia. E na minha metodologia eu peço para descrever o que é que você faz, como você faz e por que você faz. E o rapaz descreveu isso com muita clareza, que ele descia esses rolos de tecido para facilitar o trabalho das pessoas que trabalhavam na mesa cortando o tecido. E inclusive como ele fazia. E ele tinha todo o aparato para que ele pudesse fazer isso para não lesionar as costas dele. Ele tinha tudo escrito, era um documento. Então, isso contribuiu para que ela ganhasse na justiça. E até a água gelada, ela tinha a descrição das atividades da zeladora, né? A zeladora dizia: como você faz? Todos os dias eu chego e eu encho todas as garrafas de água com a água do filtro. Por que você faz? Para que as pessoas tenham sempre água gelada à disposição. Resumindo, tudo aquilo que essa pessoa alegou e que não era verdade, a minha aluna tinha todos os documentos. Desta forma, ela ganhou em primeira instância e em segunda instância. Tô vendo tudo isso atentamente, ouvindo, eu acho que o dono também tá ouvindo e tá aqui tendo vários insights, vários pontos de incômodo que ele não tá fazendo. E aí eu vou te jogar na fogueira. Mas, e agora é aquela cabeluda, aquela pergunta que você vai refletir, porque o cara pensa: nossa, quanto documento, quanta coisa. Eu tenho aqui a minha vendinha de esquina, faturo aí os meus 30 mil reais mensal, tô contratando meus primeiros empregados e eu não tenho esse tanto de documento. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho condição. O cara tá falando aqui parece de uma empresa multinacional.
qual que é, pro cara que não tem tempo, pro cara que acha que é muito confuso, pro cara que acha que isso é longe do alcance dele, o que você tem que dizer? Qual que é os principais documentos que ele tem que ter, seja qual for o negócio dele? Todos esses. Todos esses, independente, mas assim, tô falando de um dono de empresa também, que fatura os 20, 30 mil reais, tem que ter isso também. Vamos lá. Se ele tem um único empregado, todos esses documentos. Começa que a maior parte dos documentos que eu te falei não tem custo nenhum. É só ele fazer, é só ele prestar atenção, é só ele assumir que agora ele é um dono de empresa. Tem que começar Basta profissional já, né? Esse um único empregado entrar na justiça, que processos trabalhistas não caducam nem mesmo se ele morrer. É isso que tem que mudar a mentalidade, porque muita gente pensa do jeito que você falou. Ai, mas a minha empresa é pequena. Ai, mas eu faturo 20 mil. Ai, mas eu só tenho um empregado, eu só tenho 2, só tenho 3, só tenho 5, 10, 15. Não existe isso. Basta ter um empregado. Ai, não, mas eu sou MEI, então eu não registro. Como não? MEI, talvez você seja MEI porque você quer achar que você é MEI, mas talvez você já tenha saído faz tempo. Esse é o procedimento se a empresa tem milhares de empregados e é o procedimento se a empresa tem um único empregado. Essa pessoa tem que fazer o exame médico para ser admitido. Esse médico tem que saber o que ele vai fazer na tua empresa. Você tem que ter uma relação próxima com esse médico. Um empregado processa a tua empresa, leva um bom dinheiro da tua empresa. E aí eu quero saber como é que você vai chorar. Porque nem se o dono falece, o processo na justiça não caduca. Processos trabalhistas e processos de dívidas de impostos não caducam nem com a morte do dono. Quando vai ser feito o inventário lá para os herdeiros, primeiro vem o leão e pega a parte dele, vem o juiz do trabalho e pega a parte dele. Esses documentos é o mínimo. É o mínimo. Então, repassando, né? Desde o princípio, anúncio, contrato de trabalho, descrição de atividades, as políticas, né, que tem as regras, como você bem comentou, o regimento interno, digamos assim, né, e quando não acontecer conforme o contrato, a advertência. Com certeza. E os exames, caso tenha uma atividade de risco. Não, são os exames que vão determinar se a atividade é de risco ou então, não. Exame médico para entrada do funcionário. Exame médico para entrada do funcionário, PCMSO, PGR, que isso é o que vai determinar se esse empregado faz uma atividade de risco ou não. Eu posso entrar num outro tema que é muito, muito polêmico, que são as grávidas. Quando a gente fala de grávidas, a minha audiência se incendeia com isso. Mas o dono de empresa não entende a responsabilidade dele diante dessa documentação. Por exemplo, é comum o dono de empresa reclamar que a grávida não quer mais trabalhar porque é muito pesado, ou não quer mais trabalhar porque ela acha que agora ela está grávida, ela não precisa. Justamente quando faz essa análise do técnico de segurança com o médico do trabalho, do posto de trabalho desta grávida, ele vai determinar se aquilo realmente é muito pesado ou não, se ela pode fazer ou não. E uma vez que está documentado que sim, que ela pode fazer, ela pode ser cobrada por isso. Mas muitas vezes o dono de empresa não tem a documentação. Entende? Por isso que eu te falo, basta um empregado.